Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Você deixa ali o seu joinha, o seu like, né? Acione o sininho para que você possa receber nossas mensagens assim que ela for gravada e que o YouTube compartilhar. Também que você, caso não seja inscrito, faça uma inscrição. Para nós, isso é muito importante. O YouTube, vendo a sua inscrição, o seu compartilhar também, ele entenderá a importância deste nosso canal e fará sua divulgação com mais atualidade, funcionalidade. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que eles também tenham a oportunidade de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Convido você a meditar comigo no Salmo 91, versículo de 1 a 7 e pensarmos juntos no seguinte tema: qual é o seu problema mesmo? Salmo 91, versículo de 1 a 7 nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Em outras versões, esses mesmos versículos da palavra de Deus nos diz, na nova tradução na linguagem de hoje: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Em outra versão aqui, na nova versão transformadora, esses mesmos versículos dizem o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as penas e o abrigará com as suas asas. E o abrigará, aliás, sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que se devasta ao meio-dia. Ainda que 1.000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. O Salmo 91 está cheio de significados. Vemos logo no início que quem se refugia em Deus e faz dele então a sua casa, a sua morada, está debaixo da sua proteção. Mas o que chama a atenção aqui é a necessidade que o ser humano precisa ter para com Deus. Ou seja, o ser humano precisa ter com o Senhor um relacionamento pessoal, um relacionamento de confiança, de proximidade com Deus. Muitas pessoas acham que deixar a Bíblia aberta nesse salmo vai trazer proteção. Outros acham que recitar esse salmo pode mudar a sua vida. Veja bem,
Somente em Salmo 91. A gente cansa de ver a Bíblia aberta, né, em departamentos municipais, estaduais, às vezes federais. Nós vemos a Bíblia aberta em algum espaço reservado, ela aberta no Salmo 91. As páginas até amareladas, pelo tempo que está ali. Mas as pessoas não param para observar que não é o fato de ter a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai trazer mudança para a sua vida. A mudança está sim em aplicar a palavra de Deus em seu viver diário. E é justamente isso que o salmista procura mostrar, que é necessário ter um relacionamento com Deus. E é a única coisa, né, esse relacionamento que pode nos garantir, a única forma que pode nos garantir então, essa proteção. É estar na presença dele. É ter essa presença dele em nossa vida. Aí você pode dizer, pastor, mas eu tenho Deus na minha vida, mas eu passo por tantas situações, por tantas dificuldades. É interessante a gente parar para observar a palavra de Deus. Há muitos pregadores aí que dizem que crente não passa necessidade, não tem problema de saúde, não tem doença, não sofre perseguição, assalto, não morre. Gente, isso é um ledo engano, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus nos diz que no mundo teremos aflições. Vivendo neste mundo, nós não estamos isentos de sofrermos aquilo que o mundo está aí apresentando. Você pode dizer, pastor, mas o senhor não acabou de ler aqui agora, no Salmo 91, que nós somos livres de situações em que podem nos trazer aqui perigos e doenças mortais, como traz aqui o versículo 3, Deus livrará você de perigos escondidos e doenças mortais. Não diz aqui no verso 4 que ele nos protegerá como escudo? Sim. A palavra de Deus diz aqui. Agora, se todos nós vivêssemos preocupados se Deus vai agir desta maneira ou não, nós estaremos todos perdidos. Deus pode agir dessa maneira? Pode. Ele é Deus. Ele age da maneira como Ele quer. Como Ele entender, para quem Ele quiser, no momento que Ele quiser. Porque Ele é Deus. O que nós vemos nesse salmo aqui é a necessidade de buscarmos a Deus. E se a sua proteção vai nos livrar de situações, Ele é Deus. Se não nos livrar, Ele é Deus. O que eu e você precisamos fazer que nós precisamos agir é buscar ao Senhor. É termos esse Deus. Então nós vemos que por termos Deus em nossa vida, Cristo como Senhor e Salvador, isso não nos dá, vamos colocar aqui, o direito de sermos isentos de situações difíceis, de problemas, de lutas, de sermos assaltados, de repente sermos atingidos por uma bala perdida, de termos aí uma doença que possa nos levar à morte. Você pode dizer, mas pastor, que negócio é esse? Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a todas essas situações que o mundo nos apresenta. Mas a grande preocupação de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é com a cura física. Ele pode agir? Pode. Mas o grande detalhe é a nossa cura espiritual. A nossa libertação de todas essas coisas que o mundo apresenta para vivermos na presença dele. É isso que ele procura trazer. E às vezes as pessoas ficam presas. E aqui a pergunta é, qual é o seu problema mesmo? Essa semana estive vendo um vídeo em que uma pessoa estava tocando um teclado. Você pode dizer, pastor, tocar teclado é coisa simples. Poxa, toda a gente vê tanta... Sim, a gente vê muita gente tocando. Mas são poucos que a gente vê tocando com somente parte do braço. Ou seja, é como se fosse somente o cotovelo. E não é somente um, os dois. Dos dois braços, somente a parte como se fosse o cotovelo a ser tocado. E com um detalhe, tocando com a maestria fora de série, como se tivesse os 10 dedos, as 2 mãos, para poder tocar aquele teclado e alguém estar ao lado cantando.
E eu vendo este vídeo fiquei me perguntando, poxa vida, e qual é o meu problema mesmo? Qual é o problema das pessoas que estão à minha volta mesmo? Por exemplo, qual é o seu problema mesmo? Aí a resposta vem nesse salmo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer a ele, o Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Que maravilha é poder ver esse Deus agindo em nossa vida, em nosso favor, quando nós o buscamos de todo o coração. E é isso que o salmista procura mostrar. Deus pode nos dar livramento físico? Sim, pode, com certeza. Mas o que nos traz alegria, que nos dá maior alegria e esperança, é saber que a nossa proteção e livramento são espirituais. E o que vai mudar a minha vida e a sua vida para sempre é o habitar no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Senhor. E nós vemos aqui nesse salmo então que você deve fazer de Deus a sua morada. Você deve fazer de Deus a sua rocha forte, ou seja, a sua fortaleza, o Deus da sua vida, o único e verdadeiro. Você precisa crer que Ele enviou a Cristo para entregar a sua vida em seu favor. E saber que Ele, Cristo, é o único caminho e não existe outro para poder você viver na presença de Deus, desse Deus Todo-Poderoso. E o salmista fala desse Deus protetor. E nós vemos que Deus é o meu protetor e precisa também ser o seu protetor. Quando você buscar nesse Deus, ter nesse Deus como sua morada, como descanso, como lugar de segurança, de paz. É isso que traz o verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. É que enquanto nós estamos aqui, nós podemos colocar a cabeça no nosso travesseiro, nós podemos deitar, dormir, descansar. Mas qualquer movimento, qualquer barulho, a gente acorda assustado, preocupado, pensando que está acontecendo alguma coisa. Mas aquele que tem em Deus o seu abrigo, ele não tem com o que se preocupar. Porque aquilo que está reservado a cada um de nós é maravilhoso. Ali não haverá mais preocupação, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá choro. E a minha pergunta é, qual é o seu problema mesmo? Quem sabe o seu problema seja a falta de fé, seja a falta de confiança em Deus, seja a falta de estar buscando em Deus a ser o seu único e verdadeiro Deus, aquele que deve ser o seu abrigo, deve ser o seu descanso, aquele que vai te dar paz, aquele que vai te dar segurança, não as pessoas. Ainda na linguagem de hoje, esse mesmo versículo 1 diz: a pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra do Todo-Poderoso, poxa, aquele que busca, aquele que tem, aquele que se abriga. Aí você vai ver o verso 2, ele diz, é a única pessoa que pode dizer, o Senhor, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Somente quem busca este Deus pode dizer isto. Somente quem confia em Deus, quem faz a sua morada no Senhor, pode dizer isto. Não há outra forma. Não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai trazer essa proteção. Mas é aplicar a palavra de Deus no seu viver diário que vai fazer a diferença. E aí nós vemos, né, nesse Deus, o Deus nosso protetor, aquele que faz dele a sua morada, descanso, lugar de segurança e paz, é a única pessoa que pode realmente ter nesse Deus o refúgio e confiança necessário. É o que traz o verso 2, que eu acabei de ler agora, né?
na linguagem de hoje, tradução da linguagem de hoje, mas na nova versão transformadora traz: isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio. O salmista procurando mostrar aquilo, não há outra pessoa a quem nós possamos nos refugiar senão em Deus. E o salmista diz: isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Glória a Deus para quem tem esse Deus no seu coração. Se você é esta pessoa que tem esse Deus no seu coração, louvado seja o Senhor. Mas você precisa buscar este Deus. Porque quem faz de Deus a sua morada, o seu lugar de descanso, encontra refúgio, pode nele realmente confiar. E eis que traz então o verso 2, né, na linguagem de hoje, como eu li agora há pouco. É a única pessoa que pode dizer a Deus: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Há pessoas que confiam nas pessoas por aí, meros mortais, mas não confiam em Deus. Há pessoas que confiam no ser humano, entregam tudo nas mãos do ser humano, mas não é capaz de entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque não confia plenamente em Deus. Você pode dizer: pastor, mas que conversa é essa? Sim. É necessário confiar no Senhor. É a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso socorro em todo o tempo. É isso que o salmista procura colocar, mostrar e ensinar a cada um de nós. E aí eu volto à pergunta: qual é mesmo o seu problema? Mas nós vemos nesse salmo ainda que Deus é o nosso protetor. Ele quem concede livramento, também cuidado, e tem cuidado de cada um de nós. Versos 3 e 4 ele diz: Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Há alguém que possa agir desta maneira aí à sua volta? Ser essa pessoa em que você realmente possa confiar desta maneira, que vai te proteger desta maneira? Pastor, mas eu busco a Deus e olha, eu já sofri isso, já sofri aquilo. Com certeza. E nenhum de nós está livre. Mas o maior livramento que o Senhor dá é o físico. Ou melhor, não é o físico, é o espiritual. É nos livrar da morte eterna. E nos garantir um lugar seguro na presença dele para todo sempre. Isso visto na nova versão da Bíblia Viva em português. E também na versão transformadora, esse mesmo versículo 3 e 4 diz: pois ele o livrará das armadilhas da vida, do dia a dia, das pessoas, e o protegerá de doenças mortais. Pastor, mas eu tenho visto tanta pessoa, serva de Deus, morrer com doenças que... Quem falou que você está livre, que eu estou livre, que essas pessoas estão livres? Tem pastores que estão, amigos que estão sofrendo aí com câncer. Estão sofrendo. São servos do Senhor. Não estão livres dessa situação. Mas a garantia maior é vermos que nós passaremos desta vida para uma nova vida, para vivermos da presença do Senhor, e não haverá nada disso mais. Mas o versículo continua: ele o cobrirá com as penas e o abrigará sobre as suas asas, aliás. A sua fidelidade é armadura e proteção. A fidelidade do Senhor é armadura e proteção a todo aquele que busca esse Deus. Mas vemos que Deus é o nosso protetor. E os versos de 5 a 7 aqui nos diz que esse Deus em que nós precisamos realmente buscar, esse Deus protetor, o verso 5 e 7 nos dá a ideia de que a confiança em Deus, ela nos leva a esta proteção
e, acima de tudo, a salvação em tempos de dificuldades. Na versão fácil de ler, verso 5 a 7 diz: Não tenha medo dos perigos da noite, nem das flechas lançadas de dia. Não tema a peste que se espalha na escuridão, nem os males que matam à luz do dia. Mesmo que 1000 pessoas caiam mortas à sua esquerda e 10.000 à sua direita, nenhum mal lhe acontecerá. E você fala: maravilha, nada vai me acontecer, eu posso passar. Não faça isto. Não tente a Deus, mas busque-o de todo o coração. Como eu disse, o maior livramento que ele te oferece é o livramento da morte eterna, concedendo a você a oportunidade de viver na presença dele para todo sempre. E ele pode livrar você aqui de doenças, de situações difíceis? Pode, porque ele é Deus. Se ele o fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus, que tem se preocupado com você e quer dar a você o melhor. Na linguagem de hoje, esses mesmos versículos de 5 a 7, o Salmo 91 diz: Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Porque se você tiver medo, você não vai sair mais de casa. Você vai ficar trancafiado. As pessoas vão te assaltar dentro de casa, com toda a segurança que você tiver. Mas Deus é aquele que vai estar com você em todo tempo, em todo momento, se você o buscar de todo o coração. Mas ele continua: não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Maravilha é você poder saber que onde quer que você vá, onde quer que você esteja, abrindo o seu coração, colocando sua vida no altar do Senhor, ele se fará presente em sua vida. Mas, como eu disse, é necessário, como traz aqui, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro, é o salmista dizendo: isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Isso é necessário em sua vida, em minha vida, na vida de todo aquele que realmente quer viver esta vida diferente, direcionada, orientada e guiada pelo Senhor. E quando você assim o faz, veja só o que traz o verso 9. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. O verso 16 diz: com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Somente Deus, esse Deus maravilhoso, pode fazer isto em seu favor. E eu volto a te perguntar: qual é mesmo o seu problema? Morada? Lugar de descanso? De segurança? Lugar de paz? De refúgio? De confiança? Lugar de livramento? De cuidado? Lugar de proteção e salvação? A resposta está aí. Está bem diante dos seus olhos. O Senhor te oferecendo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Você pode dizer isto? Que a sua confiança está tão somente em Deus? Eu quero orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, como é bom saber que Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso refúgio, Tu és aquele em quem nós podemos confiar em todo o tempo a nossa vida, na certeza de que o melhor o Senhor tem a oferecer a cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque este não é o meu problema, porque Tu és a solução para a minha vida. E a minha oração, o meu desejo é que a pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento também tenha no Senhor, o único e verdadeiro Deus,
Um Deus o qual ele possa encontrar realmente o refúgio, possa encontrar a paz, possa encontrar a proteção a qual tem buscado em todo o tempo, mas que ele possa consagrar a sua vida no teu altar. Que ele possa ter no Senhor o único e verdadeiro Deus da sua vida. Visita, ó Deus, esta vida e este coração, e que através da ação poderosa do teu Espírito Santo possa haver mudança, transformação, cura da alma, libertação e salvação. É a minha oração, é o meu pedido, é o meu clamor que eu faço a Ti, a favor desta pessoa que está ouvindo o recado do Senhor nesse momento, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, meu Senhor, o meu Salvador. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, da paz, do amor do nosso Deus maravilhoso em Cristo Jesus. Aqui é o pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que a tua semana seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.